Olá, meu nome é Matheus, sou aluno de Ciências de Dados e esse é o meu projeto para a disciplina de Visualização da Informação. O objetivo desse trabalho é utilizar o dataset real de cotações diárias do dólar americano em relação ao real brasileiro, explorando visualmente seus padrões, tendências e dispersão, por meio de gráficos distintos e adequados a diferentes finalidades de análise. O dataset utilizado traz a série histórica do dólar em relação ao real, em cotações diárias, e ele foi disponibilizado para essa atividade. Ele cobre aproximadamente de 2010 até o fim de 2019, fornecendo uma base de dados larga e bem completa para analisar esse período. Os dados estão organizados em duas colunas. Na primeira temos a data e na segunda a gente tem o valor do dólar em relação ao real. Sempre em valor de fechamento. Bom, vamos lá então. Para essa análise, eu utilizei o Python, né? E como bibliotecas eu usei o Pandas, usei o Matplotlib e o Seaborn para fazer os gráficos. O Pandas a gente está usando aqui para ler, né, os gráficos desse dataset, para receber os gráficos desse dataset e organizar ele em um data frame, né? A gente tem aqui o arquivo que foi disponibilizado pela faculdade e aqui a gente está salvando ele em forma de data frame aqui no DF, como data frame DF. Bom, o que a gente está fazendo aqui? A gente está organizando por data, primeiramente esses dados que a gente recebe. Então, aqui como eu falei anteriormente, a gente tem as duas colunas. Tem a coluna 1 com a data e a segunda coluna que é o dólar em relação ao real. Aqui a gente está organizando por data para poder plotar os gráficos. Bom, e aqui a gente tem um gráfico de linha, como sendo o primeiro gráfico. Um gráfico bem simples. A gente tem dois eixos nele, o eixo X e o eixo Y. Sendo que no eixo X, que é a linha horizontal, a gente tem as datas, né? Ao percorrer ali dos anos. E no eixo Y a gente tem os valores em reais, o valor do dólar em reais. Esse tipo de gráfico ele é muito interessante para a gente observar tendências, analisar períodos. É um gráfico muito utilizado aí em Quantitative Finance, né? Bem difundido. Eu vou rodar aqui para a gente poder dar uma olhada nos gráficos. Vou rodar aqui e eu já explico o segundo e o terceiro também. Bom, vamos ver primeiro aqui só o primeiro. A gente consegue ver um gráfico de linhas, como eu falei. No eixo X a gente tem as datas, né? E aqui no eixo Y a gente tem o valor do dólar em reais, né? E a variação. Com esse gráfico aqui a gente consegue ver, olha, momentos assim de muita alta, de uma alta muito forte, como foi aqui em 2015, por exemplo, quando teve a questão do impeachment lá. Bom, não vamos prolongar muito nisso, que a gente tem só 5 minutinhos. O segundo gráfico é um histograma. No eixo X a gente tem os valores, o valor do dólar, né? E no eixo Y a gente tem a frequência, na qual a gente teve incidência daquele valor no dólar, que é esse daqui. Então, no caso aqui, a gente tem o valor no dólar, entre 1,50 e 4 reais, aqui, chegando mais ou menos uns 5. E aqui a gente tem o número de vezes que o dólar chegou nesse intervalo. Legal? É bem importante também. Como terceiro gráfico, a gente tem um box plot. O box plot ele é o seguinte, ele é um gráfico que vai separar em anos todo o nosso dataset. E o que ele faz? Ele pega e mostra o máximo que a gente teve, o máximo, a mínima que a gente teve no ano. E ele mostra aqui também a mediana